entrar, queridos. Estão a meio do caminho entre a infância e a adolescência. Devagar, que eu não quero atletas nem jogadores lesionados. Antes de todas as outras encruzilhadas da vida, há uma decisão que está tomada. Ser Sporting. Temos também os ténis do Luís Figo, o troféu do Elva, o troféu do Colomino e o troféu da Diana. São poucos os que têm uma memória viva do Sporting ganhador. Habituaram-se a ouvir uma repetida influência que pretende perpetuar um desígnio. Queremos que o Sporting seja um grande clube, tão grande como os maiores da Europa. Antes de acabar a visita, Paula tem que garantir que o sportinguismo não é uma coisa passageira. Nada fica por contar. Ali daquele lado temos os presidentes, como estão a ver, desde o fundador ao presidente atual. Mas nem todos os episódios conseguem captar a atenção dos mais novos. É mais fácil deixar virar o olhar para o brilho das taças. E mesmo que não seja possível contar todas as histórias que se escondem em cada uma delas, há sempre quem se esforce por fazê-lo. Quase 13 anos depois, a equipa de Augusto Inácio sobe ao relevado para mais um treino. Inácio continua a ser treinador, mas o homem que no ano 2000 acabou com o jejum de 18 anos está no Moreirense, a tentar livrar o clube da aflição da zona de descida. Esse, Ricardo! Esse! Ui, esse passo tal, já é uma merda. Boa guarda-redes! Boa defesa, Ricardo! Coisa linda! Vai. Inácio diz tudo aos seus jogadores e gostava que essa frontalidade tivesse marcado a passagem pelo Sporting. Sempre nas costas dele. Antes de contar a história da saída, Inácio reconhece que o campeonato foi ganho de forma quase acidental. Eu, quando cheguei ao Sporting, eu diria que fomos campeões circunstancialmente. Não foi uma coisa que dissesse estava bem alicerçada para sermos campeões. Nós fomos andando, fomos conquistando pontos, mas a base com que o Sporting era sustentado para ser campeão era uma base frágil. A temporada que se seguiu ao título confirmou a ideia de Inácio. A equipa reforçou-se mal e, ao fim de 3 meses, saiu da luz vergada pelo Benfica de José Mourinho. O peso de um humilhante 3-0 ditou o despedimento do treinador. Melhor dizendo, o primeiro de 2 despedimentos que Inácio diz ter ouvido da boca de Luís Duque. Há a conferência de imprensa e ele não quer que haja conferência de imprensa. Eu disse, então, mas como é que vamos comunicar isso aos jornalistas? Eles têm que saber que isto é uma notícia. E ele disse, não vale a pena, você sai para aquela porta e tal, não sei o quê. Mas está a falar com algum pé descalço, mas o quê? Há pouco tempo fui um herói, fui o campeão, o treinador campeão, e agora sai para a porta dos fundos. Mas que imagem é esta que o Sporting está a dar ao seu treinador? Que imagem é esta? Não, senhor, vamos fazer conferência de imprensa, vai ser na sala, costuma-se fazer conferência de imprensa, e vamos ali assim, e você vai dizer a sua decisão, e tudo bem, não há problema nenhum. Decidimos suspender o vínculo contratual que o ligava à Sporting SAD. É quando alguém dos adeptos do Sporting estava lá, começa a falar, doutor, diga lá, é o Mourinho que vem para aqui, é o Mourinho que vem para aqui. Mourinho não. Isso nunca na vida. Nós jovens temos o direito de falar. Mourinho nunca. Fomos usados na luz. E o Inácio também foi usado na luz. Que ele virou-se para nós e fez assim. Isso nunca. Inácio fica, Mourinho nunca. Ele acabou por dizer que não, quando me parece a mim que tinha tudo feito com o Mourinho. Quando me parece a mim. O que está em jogo aqui assim é o futuro do Sporting.
Calma, espera. Mourinho não estava na sala. Mas quase 13 anos depois, há quem garanta agora que Mourinho assinou mesmo contrato com o Sporting. Amigo, você está aí. José Veiga foi o empresário que conduziu as negociações. Estava com Mourinho no escritório quando viu pela televisão Duque recuar. O senhor confirma ou desmente que vem para cá o treinador Mourinho? Confirma ou desmente? Não confirmo que venha para cá o treinador Mourinho. Ah, mas não tem comunicação social. Ouça, estou-lhe a dizer... Comunicação social, tem um Estou-lhe a dizer, ouça... Nunca mais! Veiga diz que Duque cometeu o erro básico e que mais vezes os dirigentes repetiram na história recente do Sporting. Não devem de maneira nenhuma ceder a pressões, porque senão começa o clube a ser comandado de fora para dentro e não é assim que deve ser. Se tivesse havido essa liderança, José Mourinho teria sido na altura treinador do Sporting. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o Mourinho era treinador do Sporting quando a pessoa responsável saiu de uma reunião com o José Mourinho. O tempo de chegar ao Alvalade foi 1 hora, 2 horas chegar... no seu escritório? Foi por acaso, foi no meu escritório. O tempo de chegar ao Alvalade, 2 horas depois estava o Mourinho à frente do televisor a ver a conferência de imprensa em direto, pensar que iria ser anunciado e aconteceu o contrário. Portanto, isto em espaço de 2 horas, o Mourinho estava contratado. O tempo de chegar ao Alvalade, o Mourinho deixou de ser treinador do Sporting porque os dirigentes tiveram receio de tomar uma... E o que é que o José Mourinho lhe disse nessa altura, quando viu aquilo na televisão? Ficou completamente de boca aberta. Não foi só Mourinho a abrir a boca de espanto depois de tudo o que aconteceu nesse longo dia. Estou naquela, toca-me o telefone. Estou. Dr. Luís Duque. Estou, mister. Doutor. E então? O que se passa? Estava a pensar, é muito injusto aquilo que estamos a fazer. E eu fiquei estupefacto. Fiquei para morrer. Pedi muita desculpa, que foi uma precipitação, cabeça quente, mister, você podia fazer um favor? Você podia dar o treino logo à tarde? Eu disse assim, doutor, não estou a entender isto. Ou seja, Inácio era readmitido. E deu o treino no dia seguinte. Quando eu entro com os jogadores, os adeptos podem ficar estupefactos também. Mas este ainda está aqui, mas este afinal continua a ser treinador. O segundo folgo do treinador campeão sempre durou mais do que as 2 horas de Mourinho no Sporting. Mas o telefone voltou a tocar. E desta vez não era Duque. Toca-me o telefone, secretária do Dr. Luís Duque. Mister, é só para dizer que o doutor mandou dizer que para o mister não aparecer que já não vai dar o treino hoje à tarde. E eu digo assim, eu não acredito nisto. Peguei no carro, que era logo ali, em frente, praticamente, 1 minuto. Fui lá, lembro que fechei a porta à chave, que queria falar só com ele, sozinho, cara a cara. Não vou dizer aquilo que disse ao doutor naquela altura. Não vou dizer, porque isto é proibido dizer. Na sua atuação enquanto treinador... Era a SAD que geria o futebol e que perdia Mourinho para um percurso inigualável fora de Alvalade. A SAD era uma das ideias fixas de José Roquete, que entretanto já a ceder à presidência a Dias da Cunha, o executor do projeto Roquete. Alvalade é construído durante o meu mandato. Para ver a conversão basta carregar no botão que ilumina a obra feita, mas não apaga a controvérsia. O maior símbolo do Sporting moderno teve um primeiro opositor. Tomás Aires, um vice-presidente de Sintra, dizia desde 96 o que pensava com todas as letras. Hoje, continua a dizer que foi em cima do tesouro que o Sporting ergueu a sua lápide. O novo estádio foi construído em terrenos que valiam mais de 8 milhões de contos, que equivalem a 40 milhões de euros nos dias de hoje. Os documentos e as plantas são para o Tomás Aires uma recordação e um vislumbre do que o Sporting devia ter sido. O Sporting tinha aqui um valor de cerca de entre 8 e 9 milhões de contos à época, nesta zona. Só que nesta zona, 8 a 9 milhões de contos. O estádio novo é o erro maior? Para mim, foi aí que começou realmente a
além da dilapidação do património, foi aí que começou o aumento desmesurado do passivo. Volvidos estes anos, Tomás Aires continua a somar os erros e, mesmo descontando boas intenções numa aritmética simples, mostra que foi o Sporting a perder. O novo estádio ainda é o maior desgosto sportinguista de Mário Muniz Pereira. Eu ia morrendo. Eu fui. Não quero ir ver as maquetes do estádio. Eu vou ver. Eram umas 6 ou 7. Comecei a ver. Então qual é o que tem pista de atletismo? Isso não há. Fiquei desvairado, completamente desvairado. O atletismo do Sporting não acabou com a condenação da pista do velho estádio, cujos pedaços teimam em resistir, mesmo que soltos do chão que os prendia. Como um testemunho que não morre. Não morreu porque não morre. Enquanto eu tenho que morrer primeiro. Enquanto eu não morrer, eu vou defendendo as coisas o máximo possível. Mário é sócio desde que nasceu, há 92 anos. Yara também é sócia desde que nasceu, há menos de 6 meses. A imensa crise justifica ainda mais o espírito de missão do avô Raul, um sportinguista inveterado. Passa as dificuldades que passaram, acho que o Sporting nunca irá acabar. Raul Carreira é canalizador. É daí que paga as contas da casa por onde passa com pressa, porque tem que chegar antes das 8 ao multidesportivo de Alvalade, para entregar o que lhe resta das forças ao handball de formação do Sporting. Raul, que não recebe nada, é um faz-tudo. E a primeira coisa que faz, quando chega, é perguntar. Então o que é que tu tens, pá? Não tens nada? A dedicação de Raul é enorme. XL, olha ali. É XL, é. Vê-se mal, mas é. Já vestem os tamanhos grandes, mas são miúdos ainda. Antes de começar o treino, Raul tem que puxar as orelhas à equipa. Vocês na carrinha, no sábado, quando saíram da carrinha, deixaram latas e pacotes de coisas por cima dos assentos. Está-se a rir, Sr. Delgado, foi um deles. Raul faz cara séria só para impor o devido respeito. Tudo passa quando o treino começa. A única coisa que deixa Raul zangado é ver o Sporting perder. Fico um bocado enjoado. Já fiquei mais com o que fico. Com os anos a gente vai amadurecendo, mas fica cá dentro a mágoa. É as derrotas do futebol, é as derrotas das outras modalidades a que me diz mais respeito, que é o handball. É uma grande mágoa para mim. Há 10 anos não vejo o Sporting ser campeão nacional, um clube histórico como é o Sporting, mas a formação vai-nos dando essas alegrias. O sportinguismo adapta-se. Há pelo menos 2 formas de ver a mesma coisa. É pela noite dentro que Raul chega à casa. Olha, Yarita, anda. É tarde, mas o sono trocado de Yara concede-lhe algum tempo para cumprir o papel de avô. Está com sono? Cadê a boca? É de esforçadas rotinas, como a da família Carreira, que se garante a sobrevivência do Sporting, mesmo que a glória se afaste durante muito tempo. Antes dos 42 golos de Jardel, o Sporting era uma equipa a motivar desconfiança. Carlos Freitas e José Veiga conduziram em silêncio a negociação de Super Mário. Recordo-me que passamos praticamente 2-3 dias para fechar o contrato do Jardel e houve um alto dirigente do Sporting naquela altura que estava, portanto, acima do Carlos Freitas e do Luís Duque nessa altura, e que tinha um casamento nos Açores, uma festa qualquer nos Açores, e que não estava preocupado com a vinda do Jardel para o Sporting, estava mais preocupado da viagem dele para os Açores. Portanto, isso é incompreensível no mundo do futebol. Rolão Preto era o adjunto português do treinador romeno Laszlo Boloni, que durou 2 épocas em Alvalade. Mas se a primeira resultou em cheio, a segunda foi uma pesada sombra. Ao longo dos anos, mesmo trabalhando noutros países, Rolão
tem-se dedicado ao estudo da estruturação de equipas no futebol português. Garante que as sucessivas equipas técnicas do Sporting pouca ou nenhuma responsabilidade tiveram na constituição dos plantéis com que trabalharam. Já era assim em 2002. Na altura foi a estrutura diretiva do futebol, era formada pela administração do clube, da SAD, não é? Que deu poderes à única pessoa que foi o que escolheu todos os jogadores ao longo de variedíssimos anos. Que foi Carlos Freitas, exatamente. Mas se nós agora, e podemos dizê-lo agora, depois destes anos todos, pegarmos na lista extensa de jogadores que chegaram ao Sporting, naturalmente que eu sou obrigado a dizer que ele cometeu mais erros do que jogadores bons que trouxe, daqueles jogadores que nós consideramos decisivos. Mais decisivo do que Jardel, o Sporting não teve. O campeonato e os 42 golos transformaram Jardel num deus em 2002. O mesmo ano em que se provou que era só um homem. Não é fácil lidar com isso. Você usava droga, eu quero cocaína. Eu fugi o álcool para as mulheres, para droga. Isso não está me fazendo bem. Jardel perdeu-se e o Sporting perdeu Jardel. As pessoas preocupam-se muito com a imagem e quando há situações mais complicadas, digamos assim, como foi o caso do Jardel, as pessoas não se querem envolver. Portanto, agora, se as pessoas não se querem envolver em situações menos agradáveis, portanto, não podem ir para um clube da grandeza do Sporting. Mário Jardel saiu primeiro, Boloni sairia depois. E o campeonato ganho era um eco distante. No meio da confusão, mais um miúdo da formação chega à primeira equipa. A inesgotável formação do clube mostrou-se exuberante nesse dia da inauguração do estádio. E o miúdo, que fintava como se tivesse o diabo no corpo, não voltaria a vestir aquela camisola. Ronaldo saiu, deu sequência ao êxodo dos craques que o Sporting gera e que começou com Paulo Futre. Talvez tenha sido o primeiro. Eu penso que temos que formar primeiro para nós. Os jogadores da canteira têm que ganhar títulos com o Sporting e depois sim serem vendidos lá para fora e não vendidos como estão a ser. Futre já se reconciliou com o passado. Não imagina o que seria o Sporting se tivesse ficado, mas tem uma ideia do que aconteceria com lideranças que conseguissem dar passos mais firmes. Eu acho que depois do João Rocha, acho que não houve ninguém mesmo à altura do grande clube que é o Sporting. Mas foi com o João Rocha que saiu. Sim, mas eu penso hoje ainda que ele não soube da 100% da história. À história de Futre seguiram-se outras. E no fundo, um jogador da casa, né, tem. Paulinho, fala ali, amigo, estou concentradíssimo, desconcentrado. Sim. Há coisas que não mudam. Isso, boa reação. Tudo, sai. Agora, já. Concentradíssimos, os Júniores B do Sporting aquecem na academia. Máximo. É dia de jogo com o Benfica. Têm menos de 16 anos, mas são homens feitos no olhar de Tomás, que tem 11, e na academia é jogador aos sábados e apanha bolas aos domingos. Todos partilham o mesmo sonho. Apresentar a equipa ao Sporting. Mas o primeiro sonho é chegar aqui onde estão estes, não é? Sim. E está a correr bem? Penso que sim. Estás aqui na academia há quanto tempo? Desde o início desta época. E és de onde? De Viana do Castelo. Os miúdos vêm de todo o lado, de outros países até. No topo da bancada, o empresário Cátio Baldé detém um filão africano. Kassamá é o craque que faz promessas em cada toque na bola. O Sporting forma jogadores como nenhum outro clube, mas não aproveita. E ultimamente empresta ou vende barato. É de estranhar realmente como é que o Sporting não tira muito rendimento sobre este trabalho. O que estão a fazer é vender miúdos por 1 milhão de euros. Mas não estou de acordo, não. Não estou de acordo porque 1 milhão de euros não resolve nada. Não podemos é deixar o limãozinho sair completamente cheio de sumo, porque depois o sumo vai para outras paragens, não é? Isso é que não pode acontecer. O último produto da formação a sair do plantel sénior a preço de saldo foi Daniel Carriço.
700 mil euros levaram em dezembro um capitão do Sporting para a Inglaterra. Carriço regressou a Alcochete, mas só para matar saudades. À sua frente, um barco abana mesmo sem tempestade, tão frágil como o balneário que deixou há menos de 3 meses. A mínima coisa, a estrutura está a abanar e não há um sustento, portanto tem que se criar bases fortes, que passa por uma direção de longos anos e até a parte técnica, os treinadores têm que se manter os mesmos e também os jogadores, não podemos estar a mudar todos os anos de 20, comprar 20 jogadores em 2 anos, nenhum clube pode fazer isso. Carriço viveu todos os problemas dos últimos tempos. Conheceu um sem fim de novos colegas e uma coleção de treinadores na mesma crise em que a instabilidade é simultaneamente causa e efeito. Clubes como o Sporting, Porto ou Benfica necessitam de estabilidade e a estabilidade passa muito por de cima para baixo, como é óbvio. Se a estrutura estiver montada e se os jogadores tiverem tranquilidade em só se focarem no trabalho diário e no trabalho que é treinar bem para chegar preparados e montar uma estratégia para o jogo, é mais fácil do que estar com tanta turbulência, acaba por se tornar complicado. A crise do presente não se consegue limpar. O brilho do passado é recuperável, mas dá muito trabalho. É uma tarefa diária. Estou a ter a sujidade e alguns resíduos. Os olhos e as mãos de Fátima só vão ter descanso quando a taça refletir a sua imagem. O algodão não chega para restaurar a história do clube. São precisos procedimentos mais drásticos. Estou a desinfestar esta peça. Ela tem infestantes, é uma base em madeira. Está infestada com parasitas, com xilófagos. E eu estou a tentar liquidá-los. Nós damos-lhe vida, acompanhamos, tratamos, convivemos com elas. E eu acho que isto é fantástico. E respeitamos, acima de tudo, a dignidade destes objetos. O sentimento permanece agarrado a uma conquista ou uma derrota. 2005 foi para o Sporting o ano do quase. Quase vencedor da Taça UEFA com final jogada em casa e quase campeão nacional. A dor magoa, como se o tivesse sido ontem. Só não foi um primeiro lugar porque no jogo na Luz fomos roubados. Dias da Cunha diz ter saído com o Sporting financeiramente estabilizado, apesar do passivo ultrapassar, na altura, os 200 milhões. A entrada de José Maria Ricciardi permitiu que um novo acordo financeiro incluísse o BES. O primeiro banco é o Milênio, o segundo banco é o BES. E nunca sentiu pressão de qualquer espécie para... Nenhuma, antes do contrário. A pressão cresceu sobre o treinador que dançava na corda bamba. A contestação em Alvalade levou também à demissão do presidente. Entendi que na medida em que não tinha sabido criar condições para manter o treinador, o José Peseiro, o que eu tinha que fazer era dar uma lição justamente a esse tipo de pressões que vêm de fora para dentro. Olha, foi um erro. Dias da Cunha deixou a cadeira do poder a Soares Franco. Agora deixa uma acusação. O meu sucessor é levado a vender uma parte do património, tendo renegociado com a banca o que renegociei em 2005, é uma loucura. Franco diz que a venda do património foi uma necessidade. Nos 4 anos em que esteve em Alvalade, estabilizou o cargo de treinador. Pergunta ao Paulo Bento se foi difícil ser treinador do Sporting quando eu fui presidente e o Dr. Miguel Ribeiro Teles que me acompanhou na SAD. Acho que é a melhor resposta que lhe posso dar. Paulo Bento ganhou as 2 últimas taças de Portugal. Foi nesse mandato de Soares Franco que Nani seguiu os passos de Ronaldo, por 26 milhões de euros para o Manchester. Só com essas mais-valias é que a gente conseguia libertar fundos para ir cumprindo com as nossas obrigações para com a banca. Portanto, o Sporting estava, no fundo, obrigado a ter que vender pontualmente aqui para cumprir os compromissos com a banca. Mas
todos os anos numa equipa de futebol se vende e se compra jogadores, portanto não era nada do outro mundo. Portanto, nunca se sentiu pressionado a tomar uma medida a contragosto por indicação da banca? Depois de Soares Franco, José Eduardo Betancourt prometia trazer de volta o entusiasmo. És a nossa fé, Força Sporting Galé. E uma liderança próxima da bancada que se sobrepôs à frase mais forte da campanha. Paulo Bento Forever. Foram testados mais 3 treinadores na era Betancourt e outros tantos diretores para o futebol, e nem por isso os resultados melhoraram. Costinha percebeu que o Sporting era campo minado logo no primeiro dia. Sentia que as pessoas, mesmo aquelas que me davam uma palavra de incentivo pela frente, por trás não eram honestas comigo. Costinha tentou disciplinar o Sporting. Ismailov continuava a queixar-se de dores que não tinham atestado médico. Eu apenas tentei que os jogadores cumprissem e respeitassem a entidade que lhes paga e que lhes dá a possibilidade de se projetarem. A partir desse momento, se os jogadores não querem, eu tenho depois uma hierarquia acima de mim. Se as pessoas entendem que deve ser feito o contrário, ok, não tem problema nenhum. Mas quem fica a perder é o clube. A regularidade com que ele está a treinar e a jogar no Porto dá-lhe razão? Não sei se me dá razão. Não sei se me dá razão. Essa pergunta tem que se fazer a todos aqueles sportinguistas que naquela altura torciam por ele. Esse é que tem que responder, não sou eu. O tempo passou e Ismailov acabou no Porto. Costinha não ficou surpreendido. Isto noutros clubes não acontece. Outros clubes de grande qualidade, nomeada, não acontece. No Porto não acontece? Nem de longe nem de perto. Porquê? Porque sim, porque ali toda a gente trabalha para um ideal. Toda a gente trabalha para uma causa, Porto. Toda a gente respeita um símbolo. E quem não o fizer? Quem não o fizer está no clube errado. É punido. E nem abre a boca. Nunca José Couceiro imaginou que a sua segunda passagem pelo Sporting atingisse um nível surreal. Betancourt fez o convite e demitiu-se 15 dias depois. A quem tentou demovê-lo, Betancourt disse: não posso chegar a casa presidente do Sporting. Há questões privadas que eu nem sequer as devo comentar e que eu respeito completamente, mas penso que toda a gente se precipitou. Precipitou-se quem exerceu pressão sobre o José Eduardo Betancourt. Betancourt saiu mesmo. Couceiro passou de diretor-geral a treinador. Mudou o presidente, mudou o resto da direção, mudou o diretor-geral, mudou o diretor desportivo, muda a cadeia. E, portanto, não se consegue. O ambiente não melhorou com a eleição do novo presidente. Estas imagens foram a primeira amostra de um Sporting que continuaria a fracionar-se. Domingos começou por pacificar os adeptos e acabou como todos os outros. Seguiu-se Sá Pinto na longa lista de treinadores despedidos e de jogadores contratados. Maus resultados, nenhum investidor e episódios que a Justiça ainda vai julgar. A crise ultrapassou todas as barreiras aceitáveis e redefiniu os limites para o desgosto. Os senhores estejam à altura, peço-vos, à altura do Sporting Clube de Portugal, dos meus netos, dos vossos netos, porque ele também faz parte um pouco da nossa vida, desculpem. Vai. Cortar a direita ou resistir unindo as pontas soltas. Pode parecer tudo demasiado frágil, mas as palavras hão de recordar na bancada que a história tem que ser respeitada. Qualquer fundo de investimento que venha, quaisquer que sejam os milhões miríficos que têm vindo e aparecem e depois desaparecem para o clube, não é isso que nos faz ser do Sporting, não é? E talvez funcione para os adeptos do Chelsea, talvez funcione para os adeptos de outros clubes, para o nosso não. São poucos os que trabalham a mensagem durante a semana. Mas depois aparecerão milhares para mostrar que aquela equipa que se arrasta no meio da tabela ainda veste a camisola de um grande.
Enquanto eu viver, o Sporting não acaba. Enquanto eu viver, o Sporting não acaba. A história recente do Sporting foi influenciada por muita gente. Entre adeptos, atletas e dirigentes, há doses muito diferentes de responsabilidade. Mas todos ainda lembram aquilo que um dia os tornou sportingistas. Linda. Não se sabe quando ou se alguma vez voltará a glória que se conta no museu. Mas o esforço, a dedicação e a devoção continuam a resistir. Já não falta tudo.